Meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? O advogado do Bolsonaro, Celso Vilardi, vai pedir 3 coisas ao Supremo. A primeira coisa, já conhecida nossa, ele vai pedir a anulação da delação do Mauro Cid. E agora surgem mais 2 coisas. Ele vai pedir que Cristiano Zanin e Flávio Dino sejam impedidos de julgarem a denúncia contra o Bolsonaro. E também vai pedir que o julgamento do Bolsonaro não seja feito na primeira turma, mas no plenário da corte. Isso não passa de uma estratégia, ao meu ver, muito mal feita pelo advogado, que vai tentar livrar a cara do Bolsonaro para que ele não seja preso. Então vamos lá. Primeira coisa. Ele vai pedir a anulação da delação do Mauro Cid, baseado naquele vídeo liberado pelo Alexandre de Moraes, que diz que ali foi uma espécie de tortura com o Mauro Cid. Gente, é muita ignorância dessas pessoas, porque só não vê quem não quer. Porque ali todo mundo sabe, quando você fecha um acordo de delação, você faz algumas exigências. E quais foram as exigências feitas por Mauro Cid? Entre as exigências, ele pediu que o pai, a filha e a esposa, que eles não fossem processados. E isso foi aceito. Então, na hora que o Alexandre de Moraes diz para o Mauro Cid que ele está ocultando, que ele está mentindo, ou ele está omitindo informações, já que o Alexandre de Moraes tinha em mãos o relatório da PF, e informações que estavam no relatório, Mauro Cid não estava delatando, não estava esmiuçando, dissecando. E o Alexandre de Moraes deixa claro, olha, o acordo que você fez era para você contar tudo. O senhor não é obrigado a contar. O senhor não é obrigado a dizer. Só que eu vou deixar claro que se o senhor não fizer, o acordo que se tem em livrar a cara do pai, da esposa e da filha, não existe mais esse acordo. Então, essa foi a fala do Alexandre de Moraes. Então, só não entende quem não quer entender, certo? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, ele diz que vai pedir que Flávio Dino e Cristiano Zanin sejam impedidos de julgar o Bolsonaro. E sobre qual alegação? De que um foi advogado do Lula e depois indicado ao Supremo pelo Lula, e também que o Flávio Dino também foi ministro da Justiça do Lula e também foi indicado pelo Lula ao Supremo. Mas eu quero fazer uma pergunta. Por que Cristiano Zanin foi advogado do Lula? Uma coisa tem a ver com a outra? Aliás, o que os processos contra o Bolsonaro têm a ver com Lula? Flávio Dino, porque foi ministro da Justiça indicado pelo Lula, ele tem que ser impedido de votar? Então, se essa lógica pode prevalecer, então vamos entrar na lógica, por exemplo, que os ministros indicados pelo Bolsonaro, Cássio Nunes Marques e André Mendonça, também não podem votar. Porque, veja bem, o terceiro pedido que a defesa vai fazer é o seguinte: que o processo saia da primeira turma e que vá parar no plenário da corte. Então eu vou explicar para vocês aqui o que é o plenário, a primeira e a segunda turma, só para ficar mais claro. Então, quando a gente fala do plenário, do que você está falando? A corte brasileira é composta por 11 ministros. O presidente e mais 10. Nesse caso, o presidente hoje é o Luiz Roberto Barroso, certo? Esse é o presidente da corte. Como é que funciona? Desde 2023, para dar uma acelerada nos processos, eles começaram a ir para a primeira e para a segunda turma. E esse processo contra o Bolsonaro foi parar na primeira turma. Por quê? Porque o relator, que é o Alexandre de Moraes, faz parte da primeira turma. Então, o processo contra o Bolsonaro vai para a primeira turma, ele vai julgar a denúncia da PGR e também depois julgará o Bolsonaro, para saber, por exemplo, se ele será preso ou não. Então, como que funciona? Repito, a corte é composta por 11 ministros. Então, para dividir em 2 turmas, você tira o presidente, que é o Luiz Roberto Barroso, e você deixa 2 turmas. Então, turma número 1, composta por 5 ministros. Quem são esses ministros? Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Luiz Fux. Então veja, essa primeira turma parece que o Bolsonaro, sendo julgado por ela,
a chance de ele ser condenado é muito grande. Vamos lá? Vamos fazer uma análise junto aqui. E tudo que nós estamos falando aqui, gente, é hipoteticamente, é só uma hipótese. Então vamos lá. Ministro número 1, Alexandre de Moraes. A chance de ser 1-0 contra o Bolsonaro é grande. Ministro número 2, Carmen Lúcia. A chance de 2-0 contra o Bolsonaro é grande. Ministro número 3, Flávio Dino. Seria um 3-0 contra o Bolsonaro. Ministro número 4, Cristiano Zanin, que hoje é o presidente da primeira turma. A chance de ser um 4-0 contra o Bolsonaro. Ministro número 5, Luiz Fux. Eu deixo aqui um ponto de interrogação. Mas com tudo isso, você poderia ter um 5-0 contra o Bolsonaro ou um 4-1. Nesse caso não mudaria muita coisa, Bolsonaro já perderia aí na primeira turma. Mas qual que é a intenção do advogado? Tirar o Zanin e tirar também o Flávio Dino. Faz sentido? Vamos fazer uma hipótese aqui. Se o Bolsonaro fosse julgado pela segunda turma, é claro que as chances do Bolsonaro seriam maiores. Por quê? Porque na segunda turma estão os ministros Cássio Nunes Marques, o indicado por Bolsonaro, André Mendonça, o outro indicado pelo Bolsonaro, Dias Toffoli, deixo aqui uma interrogação, você tem Gilmar Mendes, esse daí dificilmente vota com o Bolsonaro, porque esse aí é um garantista, costuma aplicar a lei, e o outro você tem Edson Fachin, outro ponto de interrogação. Para o Bolsonaro, a segunda turma seria melhor. Agora vamos para o pleno. Vamos julgar o Bolsonaro no pleno. Claro, se você for olhar, principalmente tirando os dois ministros, Zanin e Flávio Dino, você teria 9. Desses 9, 2 indicados pelo Bolsonaro. Aí você teria mais Luiz Fux, Dias Toffoli e Edson Fachin, que eu disse aqui que são pontos de interrogação. No pleno, poderia dar, por exemplo, um 5-4 pró-Bolsonaro. Mas tem uma questão aqui que a gente precisa colocar, muito importante. Que se o critério que o advogado do Bolsonaro quer é porque foi o Lula quem indicou, então aqui fica uma questão. Dos 11 ministros que estão hoje na Suprema Corte, apenas Gilmar Mendes, que foi indicado por Fernando Henrique, e Alexandre de Moraes, que foi indicado por Michel Temer, o restante que estão lá ou foi indicado pelo Lula ou foi indicado pela Dilma. Então, que tipo de tribunal que quer Bolsonaro e seus advogados? Porque se esse é o critério, porque foi indicado pelo Lula, então o critério seria tirar todos os ministros e ficaria quem? Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Cássio Nunes Marques e André Mendonça. Seria um tribunal com 4. Como eles andam dizendo por aí o tempo inteiro, os bolsonaristas, que olha, o Alexandre de Moraes também tinha que ser impedido porque ele também é parte do processo. Então, se você tirasse o Alexandre de Moraes, você ficaria com quem? André Mendonça, Nunes Marques e Gilmar Mendes. Seria um 2-1 para o Bolsonaro. Olha a intenção. O que eles querem, na realidade, é desmoralizar o próprio Supremo. Agora, aqui entre nós, quais são as chances disso passar? Vamos falar dos 3. Quais são as chances de o tribunal considerar Zanin e Flávio Dino impedidos? 0. Repito, se for usar esse critério, os indicados pelo Bolsonaro também não poderiam julgar, certo? Segundo, que isso vá para o pleno. Não vai. Esse processo será julgado na primeira turma. E o terceiro, anular a delação do Mauro Cid. Também não vai rolar. Porque nesse caso, a delação do Mauro Cid não tem nada de errado. As falas do Alexandre de Moraes não tem nada de errado. Alexandre de Moraes não agiu errado em absolutamente nada. Ou seja, essa estratégia adotada pela defesa do Bolsonaro é a pior possível. Sabe por quê? Porque o advogado, para fazer uma defesa, ele precisa fazer uma defesa técnica. Mas apelar dessa forma com que está sendo feita
para tirar os ministros que foram indicados pelo Lula, isso não é defesa técnica. Tenta-se fazer um julgamento político. E a função do advogado é sempre na área técnica. A função dele é tentar diminuir a pena, se tiver algum exagero no processo, qualquer coisa desse tipo. E não ir por esse caminho. Esse caminho é o pior possível. Então essa estratégia adotada pela defesa do Bolsonaro, de tentar livrá-lo da denúncia que fará a primeira turma, porque a chance de a primeira turma acatar essa denúncia é muito grande, esse caminho não vai rolar. E provavelmente eles sabem disso. Me parece que sempre quando se trata do Bolsonaro, sempre a intenção deles é tumultuar. Isso não vai acontecer. Então essa estratégia vai por água abaixo. E digo mais, tentem uma defesa técnica. Tentem por outro caminho. Porque esse caminho que vocês estão indo não vai dar em nada. E tudo leva a crer, Bolsonaro irá para a cadeia. Ele vai se tornar réu agora. A primeira turma provavelmente vai torná-lo réu. E depois disso, Bolsonaro irá para julgamento. Será julgado de novo pela primeira turma. A primeira turma deve condená-lo. E Bolsonaro vai, enfim, para o lugar em que ele deve estar, que é a cadeia. Tá bom, gente? Eu fico por aqui. Peço a vocês que vocês fortaleçam meu trabalho. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seus comentários. Ative o sininho, já compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E mais uma vez, muito obrigado.